Online, boy, porque não está tendo, porque eu não acho que a Rússia esteja preocupada com o território, gente. Sinceramente, eu não acho isso. Eu não, pra mim, na minha opinião, não é a estratégia deles. E outra, pessoal, fala, Cabanha, fala o que você ia falar. Não, eu ia falar, eu concordo com isso. A estratégia da Rússia não é tomar território, é dobrar a Ucrânia. E, aliás, essa história de que não, porque a Rússia achava que ia dominar a Ucrânia em uma semana e bababá, esse papo todo, isso até tem um fundinho de verdade, não que a Rússia fosse dominar a Ucrânia, mas a intenção da Rússia, na minha visão, no início da guerra, não era necessariamente conquistar o território, conquistar Kiev, nada disso, mas era uma ação militar tal, né, que forçasse uma negociação com Kiev. Tanto que o número de homens era óbvio que a quantidade de tropas que a Rússia alocou no início da operação não era suficiente para conquistar a Ucrânia, isso é óbvio. Então, na minha visão, a intenção da Rússia era uma operação militar que forçasse a Ucrânia a negociar. E eles quase conseguiram isso. Vamos lembrar que lá no início da guerra, com um mês de guerra, mais ou menos, teve uma comissão de negociações de ambos os lados, da Rússia e da Ucrânia. Eles se reuniram na Bielorrússia, numa cidade na Bielorrússia, começaram a redigir um documento, algumas conversas e tal, depois eles se reuniram novamente algum tempo depois, acho que 15 dias depois, 20 dias depois, se eu não me engano, na Turquia, foi antes da Turquia começar a querer mediar, mas eles se reuniram na Turquia. Eu não me lembro se foi o Lavrov ou o Peskov, eles chegaram a declarar que haviam pontos de entendimento já suficientes para que se marcasse uma reunião entre o Zelensky e o Putin. Tá, vamos só voltar lá atrás nas notícias que a gente vai achar isso. E aí, de repente, lá para março, abril, não me lembro as datas agora exatas, eles estavam quase chegando num entendimento. Teve uma visita, não sei se foi do Boris Johnson, eu não me lembro agora do que aconteceu. O Zelensky mudou de posição e não se falou mais em negociação. Então, eu acho que a intenção da Rússia era essa, era forçar uma negociação com Kiev em termos vantajosos para a Rússia. Eles quase conseguiram, a OTAN, Estados Unidos, Grã-Bretanha, etc., não permitiram que o Zelensky negociasse. E aí começaram a enfiar armas, financiar, etc., e estamos nesse impasse. Essa é a visão que eu tenho. Olha, gente, eu coloco as coisas da seguinte forma. O pessoal está perguntando aqui, eu vou por essa linha também, depois eles precisaram rearrumar a estratégia, né? Exatamente. Mas eu acho o seguinte, coloca as coisas assim, o pessoal fala, a Rússia não toma território. Gente, vocês têm que olhar uma coisa, na Guerra do Vietnã, tem um filme famoso chamado Hambúrguer Hill, né? Os caras tomam uma colina, tem um monte de baixa e morre um monte de gente. E quando aconteceu várias vezes na Guerra do Vietnã, eles tomavam uma colina, acabava de tomar a colina, tinha que sair. Não, mas nós já tomamos, é ciente, mas agora devolve, quer dizer, o Vietcong recuperava. Então, na verdade, nem toda a guerra é travada em cima de conquistar território. Nem toda a guerra é. A estratégia americana foi uma estratégia de atrição. Eles tinham uma estratégia de atrição no Vietnã. Tanto que havia a política do body count, né, da contagem de corpos. Só que, por outro lado, o vietnamita tinha uma estratégia reversa, tá, que era matar o maior número possível de americanos, causar terror e pressionar em casa também. Então, e outra, em termos assim eu não concordo com essa visão que muita gente tem, que diz que a guerra do Vietnã foi ganha pela mídia. Eu não acho que é só isso. Porque você falar que a mídia ganhou a guerra, você está desprezando a morte de 3 milhões de vietnamitas. Eu não... E eu coloco as coisas da seguinte forma. Coloco as coisas da seguinte maneira. É uma forma de operação que os russos têm, desgastando o exército ucraniano. Vai levar tempo, eu acho que vai, mas dificilmente a Ucrânia vai se recuperar disso, viu, gente? Ó, a OTAN descartou a proposta da China, né? É uma coisa...
O filme o Fomos Heróis é mais ou menos representativo disso, né? Porque, gente, vocês têm que olhar que a Guerra do Vietnã foi uma coisa que, no final das contas, o americano, ele acabou se perdendo nos objetivos. Ele não sabia mais porque estava ali. No final das contas, não sabia mais. Porque você tinha 500 mil de americanos no Sudeste Asiático. Aí, de repente, o Westmoreland viaja para Washington e fala que quer mais 200 mil e o Nixon deu nega. Né? Pô, cara, o Nixon não, acho que foi o Lyndon Johnson. Lyndon Johnson. Ele acabou se perdendo, né, Caboé? O Rafa tá falando que o Wagner Butch grupo começou a avançar rápido demais. Eu não sei se é só isso, viu, gente? Eu acho difícil dizer que é só isso daí. Eu acho difícil. Eu acho muito complicado. Eu acho que é uma guerra que você faz uns avanços, daí a pouco você espera para ver outras coisas. Você vê duas coisas que eu acho interessante, Caboé. Primeiro, o ataque às pontes. A conclusão que eu cheguei é por que o russo não destrói as pontes. A conclusão que eu estou chegando é que não tem meios técnicos para isso. Eu penso assim, que não tem meios técnicos para destruir as pontes. Todas as pontes sobre o Dnieper. Essa é uma coisa. Segundo, também, eu não sei se essa quantidade de armas que estão entrando se incomoda tanto. Eu acho que uma boa parte ou é roubada ou é destruída no caminho. Às vezes eu tenho essa impressão. Eu acho que acontece as duas coisas, viu? Eu acho que uma parte é destruída no caminho e uma parte é roubada, é desviada. Isso deve estar indo lá pro Iêmen, deve estar indo para a Síria, deve estar indo para, sei lá, deve estar indo para um monte de lugar aí, deve estar indo para a África, deve estar indo para uma porrada de lugares aí.